Boa tarde a todos os internautas. Hoje é sábado, entramos na sua casa para analisarmos, como é habitual, os valores, resgatarmos os valores africanos, discutirmos sobre ele. Não vamos fugir à regra hoje. Tenho no estúdio dois convidados especiais, Mateus Governo, que é médico tradicional, e o académico Meshaki Munyan, que ao longo dos 45 minutos estaremos aqui a debater e a conversar sobre a África. Não menos importante, queremos dizer que você, o caro estimado internauta, também é o nosso estimado convidado. Não saia daí, porque hoje vai debater um assunto de extrema importância. O tema que nós sugerimos hoje é o valor dos ancestrais. Será que os nossos ancestrais têm valor? Tendo em conta que nos últimos tempos há sempre uma quebra de debate da ancestralidade em África. Vamos olhar um pouco isso aí. Como é que em África a ancestralidade dela continua com um valor significativo ou o seu valor ao longo do tempo deixou de ser tão importante? Vou começar agora com o Meshaki Munyan, que já há um tempo que não tem estado conosco. Bem-vindo ao nosso programa. Como é que olha para a dimensão da ancestralidade em África e que categorização em termos de valorização dos ancestrais, olhando na perspectiva do século XXI, uma vez que não é tão debatido muito em centros urbanos? Muito obrigado pelo convite, saúdo a vós que estão em casa. É um tema muito interessante, de grande relevância. Quando estamos a falar da ancestralidade, especificamente em África, estaremos a falar dos valores da cultura que vinha com os nossos antepassados. Porém, esses valores, no passar do tempo, devido como eu posso dividir? Devido a uma cosmovisão, não é, que estamos tendo atualmente de imigração de valores de fora para dentro da nossa casa ou de África, esses valores vão se perdendo. Mas é muito importante termos esses valores, porque esses valores que vinham com os nossos antepassados é que define o nosso ser de hoje. Define o nosso ser de hoje. Mas ainda acredita que a questão da ancestralidade, os ancestrais têm valor em África, apesar de achar que nós estamos a discutir se essas pessoas que eram chamadas, por exemplo, em lugares como Banha para fazer um julgamento de alguns fenómenos, não estão a ser qualificados ou estão a ser olhados de uma outra perspectiva? Bom, aí temos que prestar muita atenção, porque temos aquilo que é o valor a dar aos nossos ancestrais, não é? E temos aquilo que é adoração aos nossos ancestrais. Agora aí vamos entrar numa confusão, que é a questão cultural e a questão religiosa. Mas as duas culturas, que é a religião, assim como a cultura, dá valor aos ancestrais. Se formos a ver biblicamente, vais ver que há uma menção, não é, sempre dos antepassados, para definir de onde as pessoas vêm, de onde que as pessoas estão hoje e perspectivar o seu amanhã. É o mesmo que acontece conosco numa questão cultural. Nós temos que saber quem foi o nosso bisavô, trisavô, não é? De onde é que nós surgimos, onde é que estamos, qual é a perspectiva para onde nós vamos. Por exemplo, há umas doenças que são hereditárias, não é? Essas doenças transportamos dos nossos antepassados, a esses que chamamos de ancestrais. Mas se nós não temos histórico, podemos ficar escandalizados quando aquela doença nos encontra. Mas, quando nós já temos o histórico de onde nós viemos, quando encontramos aquela doença, já sabemos que não, isto é uma doença hereditária,
que o meu avô, o pai do meu pai, etc, etc, já vinha tendo. Então, esse é o valor que nós devemos preservar em relação aos nossos ancestrais. Mateus, vamos lá. Como é que olha para a dimensão valorativa da ancestralidade em África? Primeiro, agradecer pelo tema que temos em alusão, saudar assim o nosso âncora do programa de hoje e o meu caro colega do painel, assim também como a todos aqueles que nos vêm lá de casa. Dizer o seguinte, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de algo tão sensível como tal, porque nós, de princípio, como tenho dito, é uma questão que eu vou sempre repetir para a gente perceber a seriedade que a gente envolve quando a gente fala de valores da vida, cultura, tradição e religião. A ancestralidade, essa da qual estamos a falar, envolve aquilo que nós somos. Já foi dito, nós somos físicos, mas somos mais espirituais que físicos. Então, quer dizer que o nosso lado físico, esse visível, tem pouco impacto, porque o que tem mais impacto é o lado espiritual que rege esse corpo vivo que está parado aqui. Então, quando a gente fala da ancestralidade, a gente fala do nosso DNA. O DNA nosso não pode ser simplesmente um DNA de sangue sem envolver espiritualidade, porque se nós somos espirituais, é porque envolvemos duas alas, físico e espiritual. E se o lado espiritual é mais forte, então quer dizer que nós somos regidos ou somos dirigidos por essa espiritualidade. Então, se formos a procurar perceber o que tem estado a acontecer, é que tem havido uma grande quebra desse lado espiritual nosso por se matar ou diabolizar o lado ancestral nosso. Não há como a gente falar de ancestralidade sem falar das práticas da ancestralidade, que são esses envolvimentos culturais e tudo mais que estamos aqui a falar, e tradicionais também, porque a nossa vida também envolve aquilo que são as tradições que lá estão. Temos aquilo que é diabólico, sim, a gente põe de lado, tem o lado benéfico, que a gente não pode ignorar. Só que o que acontece com aquilo que estava a dizer o colega, quando vieram as migrações religiosas e entraram dentro daquilo que eram as comunidades africanas, trouxeram uma ideologia um pouco contrária, que é de criarem nomes tradicionais, que é de lá onde começaram já a quebrar. Sabe, o ataque à escravidão psicológica é muito mais forte do que aquela de Correntes, porque de Correntes você vê, a psicológica pode durar muitos anos. Então, quando chegam, quebram aquela parte de saber que você não podia ser isto para virar aquilo. Então, é sinal de que você tinha que quebrar todo aquele elo que tinha a ver com a linhagem dos troféus seus ancestrais. Então, é daí onde surgiu essa confusão de que não, se eu, por exemplo, já tenho que estar numa ala assim, tenho que acreditar que, porque a religião disse que, é nome de Deus que, então já não posso me encostar naquilo que tem a ver com a minha etnia. As práticas da minha etnia envolvem culturas e tradições. E meu nome e meu DNA está alinhado a essas etnias, a essas tradições e culturas e práticas. Então, praticamente, quando eu me afasto disso para poder tomar já essas migrações ou essas informações migratórias religiosas em questão, então tenho que já entender que a ancestralidade, ela praticamente contém fragmentos diabólicos. Mas Deus não disse isso. O homem que disse isso. O colono fez isso. O homem que teve a escrita da Bíblia com as tais inspirações divinas é que deu essa ideologia ao homem. Eu, em particular, vou comentar mais, não acredito que um Deus que seja tão omnipotente, que criou o mundo com tanta perfeição e depois fez o homem à semelhança de si mesmo, possa haver imperfeições naquilo que ele fez. Não acho tanto assim. Então, no meio disso tudo, quando ele faz a terra, ele dá espaço ao homem para ele ser o Deus da terra, sobre uma observação divina, que é a conduta daquilo que é a semelhança entre o homem e Deus. Então, o homem tinha que praticar aquilo que era dele, não é? Mas nós sabemos que temos duas alas, que é a ala obscura e temos a ala correta, não é? Então, aquilo que é linhagem normal do ser, praticado aquilo não pode acontecer quando dizem que nós temos um Deus invejoso, aquele ciumento que não aceita isto, não aceita aquilo. Nós estamos a negar a omnipotência de Deus. Estamos a dizer que Deus é mentiroso quando deixa o homem, nomeia a terra, faça as suas práticas e depois ele descobre que não, aquele homem na verdade não fez o correto. Na verdade, até se existe pecado hoje em dia, quem fez o pecado foi Deus. E se Deus fez esse pecado, ele sabia qual era o propósito. Isso está a dizer o quê? Porque quando nós falamos, por exemplo, da ancestralidade, sabe o que se coliga logo? Adoração. Não é possível aquele Senhor que está lá no céu, que criou a nós, criar uma pessoa e depois ter. Depois nós não somos demônicos, né?
Porque nós temos imagem dele. Então, se nós temos imagem dele, quer dizer que vamos com base naquilo que são os princípios dele. Agora, como é que aquilo que nós fazemos com base na imagem dele, o demônio é uma coisa que está mais próxima dele, ele entende mais, pode ser diabólico? Não é possível. Dentro da própria Bíblia, quando as pessoas diziam estamos a pisar a terra dos nossos ancestrais. Então, não há como falar de ancestrais sem aplicar aquilo que tem a ver com essas linhagens. Hoje em dia estamos perdidos, estamos a viver uma vida onde somos africanos, mas não vivemos a nossa africanicidade porque fomos educados, já sabemos de quando a gente fala de ancestralidade, estamos a falar de antepassados, estamos a falar daquilo que envolve aquilo que Deus não concorda, estamos a nos envolver com aquilo que nos leva às práticas antigas antes dessas migrações religiosas chegarem. Como é que nós vivíamos antes disso? Será que Deus não existia? Deus começou a existir quando os homens decidiram sentarem, criar religiões que depois quebraram eles mesmos aquilo que eram os objetivos das mesmas. Como é que esses homens viviam antes da Bíblia existir? Porque desde que a vida existiu, a vida sempre teve mais valor do que a religião, a vida sempre teve mais valor do que a própria Bíblia. Porque esse livro surge enquanto o homem já tinha autoridade na terra, com graça ao seu Criador. Não havia nenhum regulamento, porque Deus sempre teve a capacidade de ser Ele mesmo o regulador. Hoje eu tenho vergonha de falar do meu nome tradicional. Não se fala porque é diabólico. Tenho medo de um desses dias eu ter que dizer, olha... Neste caso, quero tentar dizer que, olhas que os ancestrais deixaram de ter valor para os africanos por causa deste processo de colonização? Foram essas práticas migratórias que vieram trazer esse tipo de cenários, porque, na verdade, se fores a procurar ver, hoje em dia até as matas que nós temos, que foram criadas por Deus, já, de uma certa forma, se fores a procurar perceber, algumas práticas dessas religiões já são diabólicas, porque não se pode pegar nisso, não se pode fazer aquilo, porque Deus disse isto sim, disse isto não. Vamos lá usar um senso comum, vamos perceber. Se tu não entende a sua ancestralidade, praticamente você não tem como se conectar a isso. Na ciência convencional, como eu disse alguns programas atrás, dizem que nós temos capacidade de sentirmos a vida de quem já esteve antes, por memórias de pisar num sítio, porque o nosso DNA carrega essas memórias. Não quiseram dizer que aquilo é o lado espiritual da coisa. O teu sangue não pode ditar a tua espiritualidade sem que haja uma força sobrenatural lá. Então, nós reconhecemos em parte que, na verdade, essa espiritual existe, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos quando uma pessoa morre, ela já é nula, já não funciona, já não tem valor. No entanto, que até em algum momento é proibido, em algumas religiões, você ir visitar a campa do seu ente querido, porque não pode, não tem valor. Então, Deus não fez essas coisas. Eu tenho a certeza de que há necessidade de nós podermos nos coligar bem à nossa ancestralidade, porque é lá onde vamos saber o meu bisavô, como é que ele era, como é que ele conseguia conduzir aquilo que eram as hierarquias da nossa família, e tem como saber o histórico da nossa árvore genealógica, que vai carregada desses traços todos que nós estamos a referir. Porque, na verdade, nós não percebemos. Mas tem aquilo que é a espiritualidade sã, normal, daquilo que é a vida normal de todos nós. Mas tem aquilo que é particular de uma parte que tem a ver com linhagens étnicas, aonde você pode sentar agora, estando desempregado, aparece uma pessoa que você nunca viu num sonho, a dizer que, olha, eu já estive numa situação assim, você vai ficar assim. É uma linhagem sua que está lá a falar. Deus não diaboliza essas coisas. Então, e você fica lá a se perguntar, mas como é que é possível? Por exemplo, minha primeira casa, é uma casa que eu já vinha sonhando com ela há muito tempo. E eu sonhava ela em ruínas. Depois de um tempo ela feita, eu fui descobrir que era a mesma casa que eu vinha sonhando há muito tempo. E eu me perguntava, mas como? E eu, quando fosse para lá, sentia uma paz, de uma forma que parecia que eu já lá havia estado. Então, isso tudo são questões coligadas às espiritualidades que estão coligadas com a nossa ancestralidade. É importante que a gente envolva a espiritualidade na ancestralidade, porque nós somos espirituais, em corpos físicos, onde a espiritualidade tem peso. Então, quebrando essa parte desses ensinamentos migratórios, podemos conseguir nos encontrar melhor. Por quê? Até esses mesmos que dizem seguirem esses ensinamentos, por detrás das portas, eles seguem as suas linhagens ancestrais. Veja, nós temos o caso do elefante. O elefante, ele, por mais ferido que ele possa estar, se for uma situação mesmo dele, puxar a forma daquilo que é a natureza das coisas. Porque quando o homem começa a distorcer a natureza, muda todo o cenário do mundo. Os elefantes, eles sempre foram coligados à ideia de terem um cemitério próprio. E esse cemitério está coligado a linhagens ancestrais dos mesmos, mas eles foram nomeados pelo homem. E o homem, qual é a capacidade espiritual que ele tem? Sei que o elefante tem essa capacidade, dentre outros seres
outras espécies de animais que têm essas capacidades, mas num sentido espiritual, que é aquilo que ninguém ensina, mas a pessoa já nasce com isso dentro do seu sangue. Então é preciso nós verificarmos realmente que quando se quebra o valor dos ensinamentos ou talvez do conhecimento ancestral, nós nos perdemos espiritualmente e os impactos notam-se na nossa vida física, porque para conhecer aquilo que tu és, tens que estar dentro dos assuntos daquilo que tu és. Michak, o Mateus aqui avançou vários termos e, por um lado, fez algumas acusações que a religião e a colonização, de uma outra forma, pode ser um elemento fundamental para a desvirtuação do valor essencial da própria ancestralidade. E concordas com essa perspectiva ou nem por isso? Bom, eu tenho que concordar que cada ser tem uma cosmovisão, tem uma forma de ver o mundo, não é? Então, o africano em si nasce numa cultura onde teve seus ensinamentos, seus valores, não é? A seguir. Só que por causa daquilo que nós chamamos de antropologia transcultural, não é? Que é a imigração, não é? De culturas, de uma cultura para outra cultura, isso faz com que haja essa misturas de valor, não é? Mas que não há nenhuma desordem, para mim, no meu ponto de vista, não é? Porque é aquilo que cada um acredita a ser verdade para a sua vida. E vais ver que naquilo que a pessoa acredita vai prosperando, não é? Vamos lá. Aos que acreditam na cultura, não é? Ainda há quem, quando passa de uma crise, entende que é um sinal dos seus antepassados que precisam de alguma coisa, não é? E vai lá, vai à procura de um especialista na área, nesse caso, os curandeiros, vão lá, vão sair aqueles espíritos, vão dizer aquilo que a pessoa necessita para poder ultrapassar aquele cenário que está a atravessar. Temos outras situações, por exemplo, em que temos filhos de pais desconhecidos. Ou seja, alguém se envolve com uma mulher, no meio a isso surge uma gravidez e esse homem desaparece. Desaparece, mas, no entanto, aquela criança, quando cresce, começa a ter perturbações. E costumam chamar de... está sendo chamado pelo seu próprio sangue, não é? Aí estamos a entrar num mundo espiritual. E essa pessoa, quando vai ter com o curandeiro vai... A dimensão espiritual resume ela aos pactos que são feitos, ou nem por isso? Diríamos que sim, não, é uma natureza, já é uma natureza, é um pacto, sim, já é uma natureza que já vem com aquelas pessoas. Então, a ideia qual? É que os progenitores, os ancestrais daquela pessoa vão atrás daquele seu filho. Daí que fazem com que a pessoa tenha perturbações mentais, tem cenários, acidentes, coisas frequentes, não é? Então, acabam indo ter com o curandeiro vai dizer, não, isto está a acontecer devido aos seus antepassados. Você não pertence àquela família, etc, então, para... Mas essa dimensão é colocada apenas para os médicos tradicionais ou os ancestrais, mas é preciso olharmos também que a dimensão da ancestralidade não é necessariamente apenas aos médicos tradicionais. Me parece que não seja necessariamente isso. Sim, mas eu estava a olhar na perspectiva daquela questão de acusações, não é? Para dizer de que aos que acreditam que a cultura funciona, aos que acreditam que a religião funciona. Quem invoca Cristo, Cristo lhe salva. Quem invoca os seus ancestrais vão lhe salvar de um certo problema. Daí que agora, aí é que cada um já tem que tomar uma posição. Eu tenho a minha posição pessoal, que eu acredito que Cristo é que me salvou, Cristo vai me salvar. Há quem vai dizer, não, eu para ter a solução disto, eu tenho que ir a um
curandeiro, etc., para me dar a solução. Então aí vamos entrar numa guerra, não é? Se formos nesta via, vamos entrar numa guerra sem solução, mas só porque tudo isso é uma questão de crença. Mas a dimensão da ancestralidade, ela perde o seu interesse, o seu valor aqui, na ideia segundo a qual é que avançou o Mateus aqui, que existem algumas igrejas que criam perspectivas segundo as quais as pessoas não podem dizer seus ancestrais, seu antepassado, por exemplo, numa campa, e isto, de certa forma, tem um valor pecaminoso. Não, aí e isto pode, de uma outra forma, estar a desvirtuar o sentido real. Sim, e você se desliga, neste caso concreto, daquilo que é sua essência, daquilo que é sua árvore genealógica. Há um entendimento um pouco equivocado de certos irmãos no que diz respeito a isso. Por exemplo, se formos a ver no contexto bíblico mesmo, vamos ver quando o povo de Israel sai do Egito, há uma orientação de que deve levar as ossadas de José. Então, qual é a ideia? É que, biblicamente, também preserva a questão de ancestralidade. Se formos a ver, vamos ver que havia um cemitério familiar. Então, não é tão diabólico como as pessoas dizem. Isso é uma questão equivocada de certas pessoas. Agora, vamos lá. A ideia principal é de que tu, como cristão, não deves ir àquela campa para ir adorar aquele morto, no sentido de que aquele morto vai te abençoar, porque ali já não há nada. Ali só tem ossos, já não há nada. Nem o espírito da pessoa da qual estamos a falar não está ali. Portanto, ali não vais encontrar nada. Esse é o entendimento que nós cristãos temos, de que ali já não há nada. Então, ali pode ir cuidar da campa, limpar a campa e a mostrar aos seus filhos que, olha, o teu avô, o pai de sei lá quantos, foi enterrado aqui, assim sucessivamente. Mas não que vais ali à busca de uma bênção. Bem, nós vamos a um breve intervalo, mas é um dado não menos importante, temos que olhar na segunda e última parte do nosso programa, essa ideia de que nas campas já não existe nada. Eu participei, estive acho que em março, abril deste ano aqui, estive na ilha de Inhaca e me encontrei com um velho onde construiu uma casa e que dizia que aquela casa não era um cemitério, era uma casa cuja ideia central era o reencontro ou a espiritualidade de um dos seus antepassados que não conheceu. Vamos olhar isso para a segunda e última parte do nosso programa com os meus dois convidados, Mateus Ngovenga, de América Tradicional, e também o académico Mishak Mondlane. Não sai daí, não se convidar. Aliás, um dado menos importante, os dois convidados são unânimes que os nossos ancestrais deixaram de ter um valor significativo no sentido de que, por causa das metamorfoses culturais e que foram tendo por parte dos árabes, é preciso não esquecer que os árabes também invadiram Moçambique, só olhamos para a costa toda do país, mas também a colonização de 1498, teoricamente, do Vasco da Gama, pode, de certa forma, ter influenciado este processo da perda dos valores dos nossos antepassados ou ancestrais, quem acha melhor. Voltamos já num breve instante. Estamos aqui na escola secundária Manhanga, onde vamos sim trazer criatividades e mostrar alguns dos nossos talentosos, não é? E esses meninos são naturalmente estudantes. Sabes cantar? Tens alguma música? Não. O pouco que tu sabes, podes cantar para nós? Eu tive uma amiga muito bonita que dizia que me amava, era carinhosa, tudo bem. Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado, ok? Sakane diz que sabe fazer beatbox, atenção! Esse é um talento incrível. Queremos ouvir um bocadinho, vai. 3, 2, 1. Ouro no pescoço, como ovo nas costas.
camisa do time, eu pico que ela gosta. A novinha vai querendo, ela passa, ela ficou dançando do pico Arabia. A novinha fica no CT, que papai tá te aguardando a nota aí. E vai tomando, vai tomando. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Que liga gostaria de jogar ou estar? Já ouviu dizer que para você ser vencedor deve andar com vencedores ou pessoas que pensam como vencedores? Já ouviu falar da Extra Mind? XXM é o canal criado a pensar em você para valorizar o seu tempo, trazendo conteúdos que agregam valor, elevam a sua sabedoria, experiência e histórias de sucesso. Como investir ou fazer negócio nesta era digital? Na XXM, você molda os seus princípios, valores, crenças e atitudes para ser vencedora. Junte-se a nós e melhore a sua qualidade de vida e prosperidade. XXM Moldando Mentes. Siga-nos através das plataformas digitais. Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. Boa tarde, mais uma vez, caro estimado internauta. Nós voltamos na segunda e última parte do nosso programa. Aliás, as segundas partes costumam ser muito curtos mesmo. Vamos agora irmos diretamente para Mateus Ngoveni. Mateus Ngoveni, há uma dimensão que colocou aqui o Chaque da ideia, que é muito colocado muito nas igrejas, a ideia de que as campas, elas são apenas simbólicas, não têm nenhum significado, porque a dimensão espiritual está em outras perspectivas, em outras análises. Concordo com essa dimensão e como é que olha para essa situação? Se não existe a espiritualidade naquele lugar, ali está um lugar vazio, por que as pessoas têm muito medo de estarem ali? Por que as pessoas algumas vezes não ficam ali? Não é essa questão de voltarmos à ideia de desvirtuar a essência da própria nossa africanidade, ou até não só da própria nossa africanidade, mas também da espiritualidade. Muito obrigado pela palavra que me é dada novamente. Eu disse previamente que aquilo que são as ideologias do homem é que envolvem Deus e mentiras, que não são coisas tão claras assim. Nós sabemos que se formos a falar, principalmente em questões de a religião é do homem, a Bíblia também é do homem, a vida já é bíblica antes dessas coisas todas existirem. A vida, ela em si, é uma religião antes da própria religião, aquela que foi feita de uma forma comunitária em existir. Então, para dizer o quê? Se nós temos uma capacidade espiritual, por nós sermos mais espirituais do que físicos, quer dizer que há um poder em nós. Quando eu vou trabalhar, depois saio daqui, eu digo vou para casa. A minha espiritualidade me conecta com aquilo que está acontecendo na minha casa. Isso não é por eu ser médico tradicional. Acredito que acontece com cada um de vós isso. Porque nós contemos esse posicionamento como seres espirituais. A telepatia de saber, em casa agora parece que tem uma coisa assim que devia ser feita, que não está-se a fazer. Acredito que todo ser humano
tem esse tipo de tiques, para dizer que não tem muito a ver com o lado de eu estar a falar disto como médico tradicional. É por ser um bocadinho ciente daquilo que são os estragos que a ideia da religião, que é do homem, veio a estragar dentro das nossas sociedades, não é? Não há nenhum Deus, eu volto a dizer, que vai dizer que aquilo que ele fez é imperfeito. Eu estou muito mais próximo a Deus do que do Satanás, porque quem conhece melhor Satanás é Deus. As práticas que eu tenho, eu fui dado espaço como um ser vivente, por Deus. O que eu tenho que entender é que Deus odeia práticas ruins. Não odeia as práticas do homem. Práticas do homem são dele. Mas tem bons homens, tem maus homens dentro daquilo que são as práticas que tem. Então, voltando àquilo que está a falar, se eu quando saio daqui digo vou para casa e me acontece um acidente na rua que me mate na rua, as pessoas que estão lá em casa, antes até de entrar numa chamada, vão perceber que alguma coisa aconteceu com Mateus. Esse é o poder espiritual que todos nós carregamos, não é poder do curandeiro. Esse poder é aquele que nós carregamos da nossa linhagem ancestral. E dentro disso tudo, entendemos que Deus deu o poder ao homem de ser aquilo que ele é e ele se pôr no lugar dele naquilo que ele é, como observador e pai desse homem. Deus não interfere muito nas coisas que o homem faz. O homem é que tem que saber quem ele é dentro daquilo que é o estatuto que ele foi dado como um ser que veio com a imagem e semelhança de Deus. Agora, lutar com os males, nós sabemos porque esses males existem, então nós temos que lutar para não irmos para aquelas práticas ruins, mas que então, vamos perceber que quando disse eu vou para casa, é mesmo um significado que nós temos quando alguém morre, de uma certa forma, aquele sítio onde aquela pessoa morreu, geralmente fazem-se missas, aquelas botam flores, põem velas, fazem orações naquele sítio em que aquela pessoa acidentou. Por quê? Considera-se que aquela alma pode até ficar lá e tornar-se vagante naquele sítio, porque não é um sítio onde devia estar, causa de maior parte desses acidentes que temos estado a ver nas vias. Então, se a pessoa é cuidada no sentido correto, vai dizer que é aqui aonde você vai jazir, é de certo que ali é de haver um poder sobrenatural naquele sítio. Não estou a dizer que realmente discordo dele quando a gente diz que eu ia ir ali na campa do meu avô e pedir sorte. A gente nunca faz isso. Nem na tradição africana, assim também como na tradição da medicina tradicional não fazemos isso. Tá bom? O que se faz é valorizar aquilo que aquela pessoa é que está ali. Eu ia ir lá, chegar, varer, cuidar daquela campa. E quando eu faço aquilo, a primeira coisa que é de fazer, se fico um ano sem lá ir, eu quando começo a me preocupar, é porque alguma coisa pode estar realmente a não me pôr em paz. Se eu vou para lá, eu chego, visito, depois volto, não pedi nada, mas ganho aquela tranquilidade de saber que valorizei o lugar onde jazem os restos mortais do quê? Do meu ancestral. Não é um comportamento normal, eu acho que é. Então, é aquela coisa automática que nós como seres humanos temos. Agora, é diferente de algumas coisas que em algum momento pessoas fazem. Se você vê uma pessoa que vai fazer rituais numa campa, isso não é tradição para começar. Segundo, não tem nada a ver com a arena da medicina tradicional. Isso é obscurantismo, porque nós sabemos que isso existe. Há pessoas que levam rapés, levam coisas, vão fazerem nas campas. Sim, eu mesmo, no lugar onde está enterrado o meu ancestral, alguém pode ir criar um bloqueio ali, virar o meu ancestral contra mim mesmo. Sabemos que essas coisas existem. Mas como que isso pode acontecer se você é de uma outra forma autor moral da sua vida? Como é que o seu antepassado pode criar bloqueio se você é autor moral, se você tem uma vida única e ele já viveu a vida dele? Aí está. A espiritualidade, quando a gente fala da sensibilidade dela, é nesse aspecto que estamos a falar. Por que acontece esse tipo de coisas? Nós somos composição da natureza, que é o solo, que é o tal que dizem que fomos feitos no pó, depois ao pó voltaremos, essas coisas todas, e tudo aquilo que nós consumimos dentro da nossa circunferência, né? Vital. Então, nós somos uma parte de luz e uma parte obscura. Na verdade, quando se fala um bocadinho mal da tradição, é porque a tradição foi educada as pessoas a perceberem que era algo ligado à feitiçaria, mas não é isso. Existe um lado negativo das coisas que tem a ver, por exemplo, temos feiticeiros que não são tradicionalistas, para começar. Temos obscurantistas, que são pessoas que trabalham com tradições, mas que são tradições contraditórias.
Isso tu podes apanhar na tradição, na tradição normal, essa nossa, assim também como na tradição religiosa pode apanhar. Existe aquilo é a escolha do homem, não é a escolha de Deus, não é assim? Agora, existem obscurantistas que trabalham muito na ideia de saberem, por exemplo, temos aquele cemitério ali do Tarunil. Ali aquilo era do colono, aquilo, a maior parte das campas estão lá jazigos, pertencem aos brancos guerrilheiros antigos, sei lá o que é nos tempos. Ali naquele sítio, tem pessoas obscurantistas que não saem de lá, porque vão plantarem coisas para poderem puxar a alma daquela pessoa que está ali, para ir produzir dinheiros para uma outra pessoa. É daí onde eu não acredito na ideia que se diz de que quando a pessoa morre, não há um poder sobrenatural. Por que é que essas pessoas vão fazer isso ali? E quando vão fazer isso, realmente funciona. Alguém, por exemplo, da minha família, porque se for uma pessoa de fora, se for a tentar bloquear meu acesso no meu ancestral, não tem como. Mas uma pessoa da minha família com um poder de obscurantismo que diga que, olha, não estou a conseguir apanhar como atacar o Mateus, para atacar a ele e apanhar bem, tem que virar aquela tese que é onde ele vai pisar, obviamente, vão botar em alguma coisa, eu chego ali, estou a fazer minhas limpezas, peguei um espírito mau através de onde, daquele sítio, não fiz nada para além de fazer limpeza, mas alguém foi plantar alguma coisa. Mas talvez seja isso que os cristãos dão a ideia de que não é bom que se frequente sempre aos cemitérios, estamos a partir de um pressuposto no qual alguém pode fazer mal para ti naquele local. Mas agora temos que perceber uma coisa, por que é que nós não podemos levar a vida no seu sentido normal? E quem te disse que no cristianismo não existe algo diabólico? Porque a vida, ela em si, já tem essas coisas. Olha, nós somos pessoas que somos compostas de partes limpas e partes obscuras. Nós temos, por exemplo, eu vou falar de coisas muito simples. Há muitos tipos de rituais que são feitos dentro de algumas religiões que não vão ao encontro de Deus, mas que perigam a vida dos crentes ou das tais ovelhas desses sítios. Há pouco tempo estávamos a ver aqui uma polêmica de pessoas que já chutam, jogam, parece estar a jogar bola, pessoas caem, depois passam isto, fazem truques de chineses, as pessoas caem. É Deus aquilo ou é diabolismo aquilo? Então, não podemos olhar para os lugares onde nós pisamos como problema. Não podemos olhar para nossas práticas originais como problema. Temos que olhar para as práticas adquiridas nossas como motivo do problema que nos faz termos medo das coisas que são feitas. Realmente eu te digo, andamos muito cegos por acreditarmos tanto sem usarmos a inteligência de vermos até aquilo que é claro. Eu tenho certeza que eu estou a dar, não vou falar nomes, estou a dar exemplo de uma coisa que girou muito nas redes sociais, acredito que até o Michel deve ter em algum momento cruzados com isso, as igrejas evoluem muito agora. Num minuto não há profecia, no outro minuto há profecia, 2 minutos depois existem formas de poder fazer essas libertações que alguns têm que deitar-se no chão, pisar, outros chuta, vai cair aonde. Não tem nenhum poder milagroso. Aquilo é algo que alguém faz e usa o nome de Deus para desvirtinar aquilo que é a verdade do ser. Mas quando a pessoa faz aquilo, porque já está dentro daquela seta, não consegue ver aquilo que são magias. Você que está de lado lá, o olhar, consegue ver magia. Afinal, essas pessoas todas, o que estão atrás lá? Porque nós temos o poder, todos nós temos Deus em nós. Nós não precisamos de muita coisa para termos Deus, é só nós conhecermos. E eu duvido muito, realmente, volto a dizer, Deus pode detestar mais práticas que nós façamos, mas a nossa vida e as nossas práticas são derivadas dele mesmo. Bem, Michel, estamos a correr sempre com o tempo. O Mateus aqui avançou vários aspectos que podem ser analisados. Um dos aspectos é a questão, por exemplo, que você tentou refutar aqui a ideia de que nos cemitérios, por exemplo, não tem lá nada. Okay? Mas debate-se muito que a ancestralidade ela pode ser, de certa forma, ter uma ligação, um cordão umbilical com os cemitérios. Os seus ancestrais podem, de outra forma, ter morrido e você vai para o cemitério, vai fazer. Mas outro dado não menos importante que ele avança é que as pessoas podem fazer mal a partir dos cemitérios. Como é que tu olhas para isso? Bom, é um fato que não vamos duvidar, é uma realidade nossa, não é? Conseguimos constatar de que há pessoas maldosas que usam feitiço para deixar os outros cair. Ora, vejamos, assim como Deus, também Satanás não tem corpo. Ambos vão usar pessoas para alcançar os seus objetivos. Deus vai usar certas pessoas para abençoar as outras,
para cumprir aquilo que é o seu desejo no meio a certas pessoas. Também o Satanás vai se empossar numa pessoa para destruir outras pessoas. Então, a ideia de alguém ir numa campa, ir fazer as suas magias ali para tropeçar, é um fato. Isso não vamos negar, é uma realidade. Aquilo que ele estava a dizer, de que existem certos pastores que vão ter pactos para ter poderes, entre aspas, de cura, de libertação. Isso existe. Existe. Você vê um pastor ali parecer que é muito espiritual, mas não há nada de espiritualidade ali, só foram pactos que foram celebrar para ter mais fama, para ganhar mais conquistas. Então, não é algo que vamos negar, é algo que, como moçambicanos, africanos, até me atrevo a dizer, todo mundo, nós conseguimos constatar isso. Conseguimos ver isso aí, acontece com maior naturalidade, as pessoas a irem lá aos bruxos, fazerem certas coisas só para deixar a outra pessoa mal. Mas como é que nós podemos sair desta problemática e saindo dessa problemática na qual nós estamos um pouco meio imbuídos aqui em Moçambique, em África, concretamente em Moçambique, e olhar para a nossa ancestralidade sem nenhum desdém, sem a ideia de que todos os indivíduos que olham para os seus ancestrais olham numa perspectiva de feiticeiro, olham numa perspectiva de pessoas maléficas. Olhamos que são parte integrante dos nossos valores, da nossa árvore genealógica. Sim, a ideia dos nossos ancestrais é a ideia de nós continuarmos a manter os valores, os princípios que vinham com os nossos antepassados. Isso é que vai nos orientar no nosso dia a dia, perspectivando o nosso futuro, para onde nós vamos. Porém, no meio a isso, vamos então, quando para nós vamos, quer dizer que a dimensão da condição das nossas vidas depende de alguém que tenha morrido de 50 anos ou há 3 séculos. Concordas com isso? Não, mas concordo. Quando diz que para onde nós vamos, estamos a tentar nos colocar na ideia de que há 4.000 anos, a avó não é nessa visão. Netos que nem conhece. Não é nessa visão, é na visão de aquilo que eu vinha dando como exemplo, que eu disse, por exemplo, temos aquilo que chamamos de doenças hereditárias. Não é? Mas as doenças hereditárias devem ser resolvidas por uma campa. Não, isso não tem nada mas a ver. Mas o Meshach não tem, o seu nome não é de um xará. Eu tenho um xará. O meu nome de Meshach é o nome que foi atribuído do pai do meu pai. Então, e eu também dei o nome do meu pai ao meu filho. Mas neste caso concreto, tua avó ainda está vivo. Diga? Tua avó ainda está vivo. Não, meu avô, eu nasci, meu avô acho que já tinha perdido a vida há 30 anos depois. Ou 40, então, neste caso concreto, você teria que voltar, obviamente, para poder saber sobre a sua árvore genealógica, alguns azares que têm acontecido, tens feito isso, ou agora que se converteste quando cristão, estás nas tintas com isso? Não, por acaso até agora estou numa investigação imensa de querer saber das minhas origens, de onde surgem eu como munhano, porque os munhanos são vários, não é? Mas eu quero saber onde... Mas concretamente do seu avô, do espírito do seu avô, que é seu ancestral maior. Não entendi. Estou falando de seu avô. Sim. Não, seu avô que é seu xará. Sim. É que é parte integrante da sua ancestralidade. Sim. Você sabe como que ele comia, o que ele fazia, um pouco disso. Quais são os valores que seu ancestral partilhou para seu pai, que seu pai tem de conta, porque você está a dizer que há 30 anos antes de você nascer, o teu avô já tinha perdido a vida. Sim. Não, ele era um homem, segundo os meus pais, não é? Dizem que ele era um homem muito reto, que tinha princípios e valores, que não aceitava coisas de qualquer maneira, era um homem regrado. Mas você seria capaz de dizer que teu avô era um Não, há os que dizem, desculpe, vou usar um termo xangane, até que ele me avisou, não é ele. No sentido de que ele puxou os costumes que tem, herdeu do seu xará. E no seu caso? Não, somos diferentes. Eu, graças a Deus, Cristo me alcançou, Cristo me moldou,
aquilo que é a natureza da minha casa, somos maus. Não demoramos nos estressarmos. E eu também tenho essas tendências. Tua avó era assim? Sim. Mas devido à palavra de Deus, não... Mas isso Ele me repreende a fazer a maldade. Mas isso não pode ser uma narrativa que foi construída para dar a ideia de que os monjanos, monjanos de onde, são maus. Pode ser uma narrativa. Não é, porque temos relatos reais daquilo que eles faziam e não é uma única pessoa que está a contar isso, é quase todas as pessoas que conviveram com ele, até no meio da igreja, eles dizem, não, o teu avô era assim. Então, tudo que mas eu tenho ouvido... Você não é seu avô? Eu não sou. E nem tenho uma conexão, digamos, das atitudes dele com Meshaque. Eu costumo dizer, na igreja costumam me chamar de Meshaque cópia, não é? E tem Meshaque original, que é meu avô. Então, aí não há nenhuma... Mas a cópia, se você é cópia de seu avô, queremos dizer que você é parte de seu avô. Não nesse sentido. Aqui o que coincide é o nome, apenas. Não, mas você disse que é cópia. Não, eu não disse, dizem. O que coincide é nome, que ambos temos o mesmo nome, temos o mesmo apelido, mas a personalidade é diferente. E há uma outra coisa além disso. Sou monjano, sim, mas aquilo que estávamos a dizer, uma pessoa parte de duas pessoas, não é? Eu sou monjane e a minha mãe é da família Tembe. Então tenho uma constituição, tenho um DNA dos monjanes, tenho um DNA dos Tembe. O meu avô tinha os DNA dos monjanes e da sua parte materna da sua mãe. Então isso tudo são vários fatores que desvinculam a pessoa da outra pessoa. Essa é uma coincidência de nome, é uma preferência de nome. Por exemplo, eu fui dar o nome ao meu filho, não espero que o meu filho seja igual ao meu pai, nem tão pouco. Não que meu pai era mau, não, mas a ideia é preservar. Mas nos últimos tempos, nós já não temos tempo, nos últimos tempos tem começado a surgir um grupo de jovens, já agora que dão nomes, obviamente não dão nomes aos pais, porque acham que os filhos vão ser iguais aos seus ancestrais, dão outros nomes americanos, mas já não temos mais tempos. Últimas considerações, Michel? Considerações finais é que devemos mesmo crer, acreditar que Deus existe, que existem os nossos ancestrais. Nós devemos levar aquilo que é de útil, não é? Que vai nos guiar para a nossa caminhada de dia a dia. Não vamos entrar em meio à adoração aos defuntos, esperar ali uma bênção. O homem deve trabalhar para constituir o seu futuro, sem ter que ir necessariamente lá na campa. Só devemos ir cuidar da campa, preservar a campa, ficar ela conservada para mostrar... Mas corre risco também de voltar para lá, segundo o governo, e cuidar da campa, depois voltar para lá, alguém fazer mal para ti na campa. Mas ok. Governo, últimas considerações, já não temos mais tempo. É assim, Deus não rouba-nos aquilo que nos é benéfico. Se nós te conhecemos na omnipotência de Deus, sabemos que Ele não falha. Então Deus não falhou com a criação dele. O homem é que trouxe ideologias negativas e ações negativas, que hoje em dia, em nome de Deus, dividimos-nos todos, nós lutamos noite e dia, porque há quem é correto, há quem acha que deve. E, indo naquilo que ele estava a dizer, está muito correto ele, mas um filho, quando você nasce, carrega uma parte de um DNA materno, paterno, não é possível esse senhor aqui não conter nenhum vínculo de alguma coisa que lembre uma ação do xará dele. O que ele pode fazer é criar formas corretivas de ver, análises do que é bom, o que não é bom. Do mesmo jeito que se amanhã ele tiver um filho que tenha lhe dado o nome, nós somos imperfeitos. Mas, claro, já não temos tempos, mas naquelas condições que as jovens que dão um nome que não tem uma relação com nenhum familiar, não tem xará, como é que é? Olha, nós carregamos o DNA já nato nosso. Eu posso não ter um nome de casa, procurar um nome qualquer, darem-me. Aquilo que é histórico familiar sempre há de fazer parte de mim, mas agora a sensibilidade que eu terei não vai ser igual a de uma pessoa que já carrega um nome, que carrega uma historiologia nossa, no caso dele, que é chamado bisavô dele, não é? Porque aí já as sensibilidades são diferentes. Então, para dizer o quê? O filho dele poderá carregar uma parte de uns hábitos dele.
O que ele está a falar, está a tentar falar de uma questão corretiva, de uma análise já um pouco mais atualizada, ok? Eu sinto que eu devo fazer isto, mas eticamente acho que não devo, não é? Então, são esses excessos, não é porque ele não contém esse DNA nele, é impossível. Então, esperar termos deixado uma boa aula para os que nos assistem lá em casa e, ao mesmo tempo, pedir ao programa Ubuntu para que continue a trazer esse tipo de programas ou temas que acabam fazendo as pessoas perceberem aquilo que é a nossa felicidade e também a espiritualidade humana, porque aqui divide-se espiritualidade africana e humana, não. Tudo é espiritualidade. A compreensão que nós temos de entender o que é de Deus e o que é do homem, mas lembrar que a terra é dos homens e a mentira do homem sobre Deus prevalece bastante na terra. Bem, nós voltamos a nos ver na próxima segunda-feira com um tema também inusitado. Vamos analisar assuntos de África, porque a África, de outra forma, reside em nós. Aquele abraço, um bom final de semana a todos vocês.